Bom, então vamos continuar, né? Camila, você quer saber se a gente considera as questões emocionais para fazer avaliação? Olha só, a gente não só considera, como isso é parte importante da avaliação. Uma criança, por exemplo, ela pode ter um cognitivo acima da média e uma inteligência emocional abaixo da média. Isso vai trazer prejuízos funcionais no cotidiano da criança. Então, eu não vou lá falar assim, não, tá tudo ok, tá super preservado o cognitivo dela, tá super preservado a inteligência, né, geral da criança. Não, eu preciso fazer uma avaliação também das emoções dessa criança, da inteligência emocional dela, da maturidade emocional. É muito interessante porque tem teste que mostra inteligência, coeficiente intelectual. E tem teste que vai mostrar a maturidade cognitiva. São coisas diferentes. Então, Camila, respondi a sua pergunta, porque isso aí é uma pergunta importante que eu preciso que vocês tenham a resposta na ponta da língua. Sim, sim. Então, Tem alguns testes específicos para isso? depende da faixa etária, tá? Depende da fase do desenvolvimento. Nós temos questionários, temos inventários que vai trabalhar a emoção. Agora, principalmente nas entrevistas, nas dinâmicas, nos instrumentos lúdicos, a gente vai conseguir fazer essa avaliação. Em psicodiagnóstico, vocês vão usar muitas dinâmicas que falam da emoção da criança, que falam da maturidade emocional da criança. Ok? Lembre-se, Camila, aqui a gente não está preocupado com a questão só de testes padronizados, quantitativos. Quando eu faço uma avaliação através de uma dinâmica, eu estou também fazendo a avaliação da criança. Ok? Joinha? Então, nas funções cognitivas, né? Eu vou considerar a inteligência, a atenção, vou considerar as funções executivas, a linguagem, seja ela verbal, escrita, né, operações matemáticas, memória, tanto a verbal quanto a visual, funções motoras, visoespacialidade, visoconstrução, que é essa capacidade do sujeito, né, de se orientar no espaço, velocidade de processamento. Olha só, questão da velocidade de processamento. Eu já atendi um caso clínico muito interessante de uma criança que não conseguia aprender, que ela tinha assim, uma lentificação no pensamento, e a escola jurava que a criança tinha rebaixamento cognitivo. E quando fez a avaliação da criança, o coeficiente intelectual dela era acima da média esperada para a faixa etária dela. Ela não tinha nenhum problema na atenção, na linguagem, na memória, mas ela tinha uma velocidade de processamento das informações muito baixo. Percebam, nós não estamos falando de alguém com rebaixamento cognitivo. Nós estamos falando de alguém com baixa velocidade de processamento. Mas que, se não passa por uma avaliação neuropsicológica, ele é considerado alguém com rebaixamento cognitivo. Estão percebendo a importância de fazer uma boa avaliação? E as praxias, que é o fazer, né? Que é o movimento do sujeito. A nossa prova, ela vai até aqui. E aí alguém já tinha me perguntado, né, se as funções executivas estavam separadas, estava dentro. Eu acho que esse quadro mostrou direitinho para vocês que dentro da avaliação das funções cognitivas eu tenho tudo isso aqui. E aí eu vou acrescentar então, para não ficar dúvida. Tem a parte emocional, tem a parte do desenvolvimento do sujeito, tem a parte da psicomotricidade. Eu preciso acrescentar na minha avaliação esses 3 tópicos para que eu possa fazer uma boa avaliação cognitiva. Até aqui tudo bem? Sim? 2 coisas. Mas não há um teste para isso? Oi, amor? Não tem uma avaliação específica para humor, por exemplo? Temos. Mas aí vai depender da fase do desenvolvimento, vai depender se cabe ou não fazer um teste. Eu entendo, gente, a dificuldade, assim, é muito complicado, porque como o nosso
nosso objeto, vamos chamar assim, né? Mais precioso são os testes. Às vezes a gente quer utilizar teste em tudo e às vezes não precisa. Às vezes não, digo até mais. Mesmo quando você pode utilizar testes padronizados, você tem que utilizar também a parte qualitativa. É muito enriquecedor para avaliação neuropsicológica especificamente, isso faz toda a diferença. Certo, Jefferson? O que mais? Ah, bom, outra coisa importante, então, nosso conteúdo de prova acaba aqui, tá? Nessa parte aqui. Além disso, eu coloquei lá como atividade pré-síncrona, mas era até para eu não esquecer, eu queria que vocês assistissem o filme Para Sempre Alice. Tem disponível no YouTube. Assistam Para Sempre Alice para casar com o artigo que vocês fizeram a leitura hoje. Para vocês perceberem que muitas vezes a família precisa estar envolvida, seja qual demanda for, para a gente compreender o que é que realmente está perdendo ou que a lesão provocou um comprometimento. O paciente não consegue explicar muitas vezes o que ele perdeu ou o que ele está, o que está comprometido no dia a dia. Às vezes ele nem se dá conta disso, mas a família consegue dizer o que foi alterado. É comum o paciente chegar para a gente no consultório e falar assim, não aconteceu nada, não tem nada diferente de mim, eles é que não estão conseguindo viver bem comigo. E aí a gente vai verificar, e são pessoas que tiveram alteração de personalidade extremamente significativa. Às vezes para melhor, e aí demora mais para a família perceber, às vezes para pior, tá? A gente tem casos, gente, na literatura, de pessoas que conheceram seus companheiros pós-lesão. E aí tinha um comportamento extremamente dócil, né, generoso. E pós a recuperação dessa lesão, ele volta a ter os comportamentos que ele tinha anteriormente, que não tinha nada de dócil, que não tinha nada de generoso, e aí os relacionamentos não conseguem sobreviver a esse novo sujeito, que na verdade é uma retomada do sujeito que ele sempre foi. Fez sentido isso para vocês? Sim? Assistam, por favor, então, o filme Para Sempre Alice. Nosso conteúdo de prova encerra aqui. Eu gostaria, então, de passar a palavra para vocês, para ver se alguém tem alguma dúvida, alguém tem alguma pergunta. Professora, sobre funções cognitivas e executivas, aquele capítulo do livro base da matéria fala sobre isso ou tem algum artigo que a senhora possa indicar? Não, o livro é ótimo, ele vai trazer capítulos separados, inclusive ele vai trazer capítulos só sobre linguagem, só sobre memória, só sobre funções executivas, tá? Ali você já, aliás, ali você vai ter mais leitura do que você está procurando. Não se preocupe. Aquele livro lá, gente, é o livro de cabeceira do neuropsicólogo. Sabe o que é livro de cabeceira? É o básico, tá? Então, assim, tem tudo ali de funções cognitivas, de funções executivas, no livro que vocês têm o link lá, né? Que vocês têm o arquivo. E no plano de ensino tem um trabalho que vale 38 pontos para complementar a nota. Vou falar agora. Esse trabalho, gente, eu decidi que seria como... Às vezes vocês vão falar para mim assim, não, professor, a gente não concorda, mas assim, eu, Núbia, acho essa primeira etapa do conteúdo de neuropsicologia muito pesado, no sentido de tem muita informação nova, no sentido de que tem uma complexidade para você entender, né? Tantas funções, tantas nuances aí de uma avaliação neuropsicológica, da própria história da neuropsicologia. Então, eu optei pelo trabalho desse momento ser um mapa conceitual. Então, vocês vão fazer um mapa conceitual, pode fazer à mão, pode fazer no arquivo, porque eu vou abrir um lugar no final da semana que vem, no AVA, para que vocês postem essa atividade para mim. Então, olha só, vocês vão ganhar ponto para estudar para a prova. Entenderam? Certo? Então, o objetivo desse trabalho é que vocês já estudem para a prova.
Se você fizer um mapa conceitual de todas, né, essas funções, você vai tirar de letra. Beleza? Então, o mapa conceitual é só sobre funções cognitivas e executivas ou é sobre toda a neuropsicologia, tudo que a gente viu até Não, só agora? sobre as funções, tá? Tá? Mais alguma pergunta ou algum comentário? Sério, só para eu não ficar com dúvida. As funções executivas fazem parte também da cognitiva? Isso, meu amor, isso. Tá? As funções cognitivas são as funções que garantem o seu viver no mundo. E isso inclui as funções, inclui inteligência, memória, funções executivas, linguagem, inclui tudo isso que vocês estudaram. O que mais? Espera aí, que tem alguém, acho que está falando comigo. Espera aí, no chat. Professora, eu não consegui entender a diferença entre motivação e volição. Volição envolve o motor, envolve levantar e fazer. Motivação é interna. Por isso que eu disse que a volição faz parte das funções executivas, porque as funções executivas envolvem o fazer, tá? A motivação é algo que você tem dentro de você, mas não quer dizer que vai fazer você agir. Eu quero passar no concurso do SARA. Minha motivação é o salário que eu vou receber. Beleza? Isso é motivação. Volição, Cíntia, vou levantar e estudar para o concurso. Aí eu vou usar uma outra função executiva. Vou planejar como será o meu estudo. Vou distribuir em dias e horários os conteúdos. Peraí, Gabi. Peraí. Cíntia, dá um ok para mim. Entendeu? Tá. Cíntia, toda vez que a gente fala em funções executivas, está relacionado com o agir, o comportamento. Pronto. Mais alguém tem alguma pergunta sobre neuropsicologia? Só para eu fechar aqui e dar um recadinho sobre psicodiagnóstico. Posso dar o recado de psicodiagnóstico, então? Posso? Pronto. Psicodiagnóstico. A Gabi está perguntando, vai cair toda a matéria? Psicodiagnóstico cai mesmo. Isso aí não precisa preocupar, que não tiro nada. E vocês estão na sorte ainda de que vão fazer prova objetiva. Geralmente, psicodiagnóstico não entra nas regras de provas objetivas, é uma prova subjetiva. E aqui vocês, né, estão no momento de pandemia, então a prova do psicodiagnóstico será com questões objetivas, tá, Gabi? Mas o conteúdo, minha filha, você pode estudar. E outra coisa, lembrem-se, psicodiagnóstico vocês têm que tirar acima de 7 para poder ficar liberado para atendimento. Não sei ainda falar sobre o atendimento, então não adianta me perguntar isso agora. O que mais? Professora, essa prova que a gente vai fazer e a senhora vai avaliar se a gente pode continuar pela primeira VA, é? Eu achava que era outra prova. Não, é a primeira VA. A primeira VA é que determina se você vai ou não para o atendimento. Então, bastante calma, tá? Dica de planejamento de funções executivas. Procurem fazer cada prova no dia da disciplina. Como vocês não têm aula na semana que vem, né? Vocês acabam dedicando aquele tempo para fazer a prova. Por favor, sentem e façam a prova de psicodiagnóstico na segunda de manhã. Sentem e façam a prova de neuropsicologia na quinta. Não deixem acumular provas. Ok? Quem mais quer perguntar? Vão ser 2 tentativas, como no semestre passado? 2 tentativas com 2 horas cada. Tá? E sobre o trabalho na matéria de psicodiagnóstico? Não, psicodiagnóstico vale de 0 a 10. Tá? Psicodiagnóstico é outro esquema. Vocês têm que lembrar que psicodiagnóstico tem regras específicas. Tá bom?
que mais? Só? Fofinhos demais vocês, pouca dúvida. Em psicodiagnóstico, a prova tem valor total ou ela também é dividida com as atividades? Não, não é dividida não, ela vale de 0 a 10, tá? A gente tem atividade que depois vai ter um outro nota 10, mas a prova vai valer de 0 a 10. Uhum. Ok? Certo? Jefferson, o diagnóstico tem uma vibe diferente. Tá bom? O que mais, gente? Encerramos, então? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Por favor, avisem aí os colegas para assistir a aula, tá? E qualquer dúvida, estou à disposição. Beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau. Tchau, professora. Até mais. Até mais.